Papo aberto. Muitas vezes, a gente só dá valor para as coisas quando a gente perde. Por que eu não abracei? Por que eu não beijei? Por que eu não perdoei? Por que eu não disse eu te amo? Atenção, igreja! Vai começar o Boteco do Padre! Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Rogério de Souza, do GaleraMix.com.br, e está começando por aqui mais um programa Papo Aberto, sempre com um convidado especial falando sobre temas importantes. E quem está comigo para apresentar esse programa é o jornalista e fotógrafo Teco Barbero, diretamente de Sorocaba, São Paulo. Tudo bem, Teco? Fala, Rogério! É um prazer enorme estar mais uma vez com vocês, participando aqui do Papo Aberto, esse programa que a gente fez aí com tanto carinho, e estamos de volta mais uma vez e vai ser um prazer estar aí em mais um programa. E claro, o nosso super convidado, ele que é conhecido como o Padre do Bailão, o Padre do Boteco, sacerdote da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Estou falando do Padre Fabrício Bernardo. Tudo bem, Padre? Uma boa noite, tudo bem? Obrigado de coração pelo convite, obrigado de coração por esse momento. E como eu falei antes em off, vamos fazer uma boa e uma baita entrevista. Padre, explica pra gente o que é a Igreja Católica Apostólica Brasileira. Pois então, muitas pessoas se surpreendem, principalmente nos dias atuais, né, porque até então desconheciam da Igreja Católica Apostólica Brasileira, da sua existência. A Igreja Católica Apostólica Brasileira, ela foi organizada e fundada juridicamente no dia 6 de julho de 1945, e ela foi uma ruptura, um cisma feita por Dom Carlos Duarte Costa, que era bispo de Botucatu, no interior de São Paulo, e era bispo romano, né? E ele era contra algumas imposições que naquela época o Vaticano já fazia na Igreja Romana, como, por exemplo, o celibato, né? Na Igreja Romana o celibato é obrigatório, e ele entendia que os padres deveriam ter sim um relacionamento, construir uma família, e entre outras coisas, dentre elas, né, o sacramento para a segunda união, né, o sacramento do matrimônio para casais de segunda união, e ele era contra o dogma da infalibilidade papal, que é uma verdade de fé que os romanos têm, cujo Papa é infalível, né? Então, Dom Carlos era também a favor da liberdade religiosa. Então, por ser um cara muito ferrenho e um homem além daquele tempo, né, ele viu muito sendo contrariado pela cúpula da Igreja Romana, e então ele decidiu romper com Roma, e tendo a legítima sucessão apostólica por ser sagrado bispo, ele organizou juridicamente a Igreja Católica Brasileira, que hoje está presente no mundo inteiro há mais de 77 anos. É muito interessante a gente saber disso, porque eu mesmo já estou aí com mais de 40 anos, nunca tinha ouvido falar. Por que, padre, a igreja não é tão difundida, ou ela já é difundida e sei lá, não é tão divulgada? Como é que é isso aí? Sabe, isso aí é uma tecla que eu bato sempre dentro da instituição, dentro da igreja, para os padres, né? A primeira coisa é o senso de pequenez, né? Ela é tida como uma igreja pobre para os pobres. Só que eu sempre digo, como é que nós vamos ser uma igreja pobre para os pobres, sendo que quando alguém vir pedir uma ajuda, a gente não vai ter como ajudar porque somos pobres também, né? Então vai ser um grupo de pessoas que falam somente de Deus dentro de uma capelinha. Então muitos padres, eles parecem que têm uma certa vergonha ou medo, talvez, de falar que são da Igreja Católica Brasileira, por medo da perseguição da Igreja Romana, das calúnias, das difamações, porque a gente vive, óbvio, num país cuja predominância é a Igreja Católica Romana, porém as pessoas precisam entender que há sempre outras vertentes, outras portas do cristianismo que foram abertas, né, ao longo da história. Né, anglicanos, ortodoxos, luteranos, e dentre elas a Igreja Nacionalista, que é a Igreja Brasileira. Então ela não é tão difundida justamente por causa disso, porque falta vergonha na cara dos padres de dizer, né, sem medo, que eu sou da Igreja Católica Apostólica Brasileira.
ainda hoje, o senhor percebe ainda que há muita perseguição, sei lá, os fiéis também se sentem dessa forma, igual o senhor falou dos padres? Eu hoje, por exemplo, aqui na cidade de Itapema, onde nós estamos com a missão, né, há mais de 3 anos, nesses 3 anos eu venho lutando, né, contra a perseguição da Igreja Católica Romana, porque o arcebispo, né, Dom Wilson, ele emitiu uma nota de esclarecimento, entre aspas, né, só que ao invés de falar da instituição, né, falou da minha pessoa. Então isso, óbvio, caracterizou já o crime de intolerância religiosa, né, do artigo 208 do Código Penal, que diz que escarnecer de alguém publicamente por sua crença ou função religiosa é crime. Então, com isso, óbvio que, como eu falei, a predominância da Igreja Romana é maior do que a Igreja Católica Brasileira, as pessoas, óbvio, que vão atrás, né, dos seus líderes, e aí acabam perseguindo, falando mal, imputando crimes, né? Dizem, são falsos padres, são charlatões, estelionatários e por aí vai. E, então, há muita perseguição, né? Aqui nessa região e em outras regiões do país, né? Mas graças a Deus, né, muitos padres tomaram a frente das suas obrigações, digamos assim, foram em busca dos seus direitos e ganharam, né? Porque essa é uma luta que eu tenho há muito tempo, que é de combate à intolerância religiosa. Perfeito. E aí, o senhor já fez um comentário interessante aí, logo que estava explicando aí como é que surgiu a igreja e tal. Explica um pouco para a gente como é que ela funciona, porque você já falou algumas pequenas diferenças, mas, por exemplo, se eu entendi pelo que o senhor já comentou, o padre não ganha salário, como é que a igreja vive? Né? Nós, como sacerdotes, nós temos a possibilidade de ter um trabalho civil, né? Como eu, por exemplo, eu sou músico e durante 1 ano eu trabalhei em uma funerária, então meu sustento vinha desses 2 lugares, né? Porque a igreja em si não disponibiliza aos seus padres e bispos salário, né? Isso está em estatuto, isso está no nosso código eclesiástico, que ela não tem nenhum vínculo empregatício com os padres, né? Ao contrário de Roma, que eles têm salário, né, 2 a 3, inclusive até mais salários mínimos, mas a igreja brasileira não provê para os seus membros, para o seu clero, salário. Então a gente vive da doação, né, das coletas que a gente realiza na missa, do dízimo, né, que vai para o sustento da igreja e sustento do sacerdote também. Foi por conta desse trabalho, então, que o senhor ficou conhecido como padre do bailão? Exatamente, porque antes de ser padre eu já era músico, né? E, querendo ou não, a figura do padre, ela traz um certo respeito das pessoas, né, que as pessoas têm. E aí, um belo dia, um cantor, o Jonathan Pacheco, que era do Tia Chaleira, depois passou pelo Talagaço e agora está em carreira solo, ele, durante um show, me chamou no palco e disse: se o padre é por nós, quem será contra nós? Teve o padre do balão e aqui nós temos o padre do bailão. E aí pegou, né, todas as bandas, todos os cantores começaram a me chamar de padre do bailão, e aí todos os shows que eu vou, eles sempre convidam para fazer uma canja, como diz o ditado, para cantar. E agora iniciei um projeto, né, o Boteco do Padre, que é um show próprio, né, meu. Que bacana. E tem músicas típicas aí da Igreja Católica do Brasil, que são só né, feitas para a igreja? Por exemplo, eu tenho uma composição que foi um hino para o encontro dos padres, porém nós na Igreja Católica Brasileira nós não temos, a gente usa a música do catolicismo, né, das músicas religiosas já consagradas, a gente canta vários cantores, Padre Zezinho, Padre Léo, Padre Antônio Maria, e aí na música eu particularmente canto os clássicos do sertanejo. Então quer dizer que a Igreja Católica Apostólica Brasileira é uma vertente da Igreja Católica de uma forma geral, como existe a luterana, existe a romana brasileira, vocês seguem os mesmos princípios?
Todos os princípios do catolicismo nós seguimos, né? Porque o princípio do catolicismo ele é bíblico. Todos os sacramentos, por exemplo, ele não pertence a uma instituição religiosa, né? Ele é bíblico, cuja instituição religiosa segue. Perfeito. E aí você tem essas vertentes, essas pequenas diferenças. Fala um pouco mais pra gente sobre isso, né? Acho que todo mundo, né, você já comentou aqui, todo mundo quer saber isso aí. Na Igreja Católica Brasileira, o padre, sim, pode casar, é isso? Sim, para nós o celibato ele é opcional e se o padre quiser construir uma família, ele pode. E aí todos, o padre, todo clérigo tem essa mesma autonomia? Sim. Inclusive, dentro da Igreja Católica Brasileira, nós temos vários padres e bispos casados, né? Com sua família, seus trabalhos, né? Tem bispo que são médicos, advogados, tem outro que é juiz, né? Então, tem vários que já têm a sua vida, né? E, é claro, tem os celibatários, que no caso sou eu, né? Que escolhi viver assim, porque eu tenho um trabalho gigantesco que infelizmente não comporta nesse meio tempo ter um trabalho civil, né? Se um dia o senhor quiser mudar e falar, olha, agora eu estou mais tranquilo, eu gostaria de ter uma família, isso é permitido? Desistir dessa condição ou não? Sim, é permitido. A gente gostaria de saber como, né, o senhor descobriu a vocação para se tornar padre e de que forma que o senhor conheceu a Igreja Católica Apostólica Brasileira. Eu comecei minha caminhada vocacional em 2006, né, na Diocese de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, e fiz toda a minha formação na Igreja Católica Romana, saindo em 2015. Né, e aí um bispo romano, porque para eles, né, eles sempre diziam que não tenho perfil para ser padre, por conta de eu ser dessa forma, né, de ter uma autenticidade, de cantar, de estar no meio do povo, né, de ser junto com o povo. E aí, para eles, acabou se tornando tipo uma pedra de tropeço. Não, o cara quer se aparecer, ele quer ser estrela e tal. Então, há muita inveja. Então, para eles, eu não tinha perfil para ser padre. Então, eu saí em 2015, montei uma banda lá no Rio Grande do Sul, sertaneja. E aí, um belo dia, um bispo da Igreja Romana, falecido Dom Genô Girardi, que era auxiliar de Porto Alegre, depois se tornou bispo de União da Vitória, no Paraná, vindo a falecer depois, ele me apresentou a um padre do Rio Grande do Sul, padre André Brandolfi, que era administrador diocesano do Rio Grande do Sul, né? E esse padre foi eleito bispo de Joinville, no qual aí ele me convidou para poder ser padre na Diocese de Joinville. Então, padre, o senhor comentando aí essa questão de perfil, né? E aí eu fiquei pensando aqui, a gente tem hoje vários padres romanos famosos aí, né? Que são verdadeiros artistas. Sim. E aí, esses padres, por serem artistas e tal, não seria o mesmo caso do senhor? Né? Qual que é a diferença? Não, aqui na verdade é assim, uma coisa é a importância, porque é muito fácil, né? Eu vou fazer uma comparação. Eu sou um padre que lido muito com o campo sertanejo, né? Tenho amizade com vários cantores e tal. E na Igreja Católica Romana tem também um padre que é muito conhecido, né? O padre Alessandro Campos, que eu tenho uma admiração imensa e um carinho gigantesco. E ele, é claro, ficou mais famoso por conta do programa que ele fez na Rede Vida, na TV Aparecida. Então, claro, se torna mais conhecido. E eu tô indo por esse mesmo caminho, né? Como ontem você viu, né? O programa Boteco do Padre, que com certeza vai ser um grande sucesso. E então, como diz o ditado, cada um tem a sua sombra na árvore que planta, né? Então eu plantei a minha e agora, graças a Deus, estou colhendo os frutos, né, dessa árvore plantada. Então eu posso ir pelo mesmo caminho, independente da instituição religiosa. Não, então, o que me chama a atenção é que esse padre que o senhor citou, que disse que o senhor não tinha perfil por ser dessa forma, né? E aí a gente vê tantos outros padres, tem que o senhor acabou de citar alguns aí, a gente tem outros aí, Fábio de Mello, tem... Porque, por exemplo, se eu tivesse me contido em toda a formação, né, criasse uma casca, ficasse completamente submisso e não tivesse mostrado quem realmente eu sou, talvez hoje eu seria, né,
dentro do clero romano um padre desse jeito, porque depois que você já tem ordenação, tem a sua independência, você faz o que quiser, né? Então todos esses padres construíram a sua história depois que foram ordenados, né? Porque até então ficam todos submissos a um superior, a um reitor e tal. Então depois que foram ordenados, é tipo aquela história, né? A borboleta que saiu do casulo, né? Então praticamente é isso. Se eu tivesse ficado quietinho dentro do seminário só estudando, eu hoje seria um padre romano, mas com certeza estaria fazendo esse mesmo trabalho. Só que eu nunca me escondi, né? Nunca criei uma casca, né, de uma falsa santidade ou falsa religiosidade, e eu sempre fui desse jeito, desde a época de seminarista e agora como padre, nunca mudei, né? Pois é bastante interessante isso, porque a gente fica pensando justamente nessas questões, né? Por que tantas amarras, né? Sendo que as pessoas precisam, no caso aí os líderes religiosos, precisam estar perto da população, a população precisa confiar neles, né? E não tem maneira melhor do que se aproximar, né? Como o senhor já colocou. Esse é o perfil, a gente pode dizer que praticamente esse é o perfil aí da Igreja Católica Brasileira. Os padres são mais ou menos como o senhor, não que tenham que ser músicos ou coisa parecida, mas que tenham que ter esse perfil. Cada um tem o seu estilo, né, dentro da Igreja Católica Brasileira, né? Eu procurei fazer o meu, né? E, por exemplo, em São Paulo nós temos um outro padre que é praticamente quase igual a mim nesse aspecto de música, de comunicação, que é o Padre Rogers. Depois tem o Padre Bruno também, né, que são grandes evangelizadores de São Paulo da Igreja Católica Brasileira, né? Então cada um constrói a sua história de acordo com a sua própria personalidade. Padre, vamos voltar um pouquinho ali na sua história, porque o senhor já colocou em outras entrevistas que desde criança o senhor brincava de ser padre, né? Como é que é isso aí? Poucas pessoas eu estudei falar que a inspiração aí de brincadeira era fazer missa. Como é que veio essa inspiração aí? Pois é engraçado, porque as coisas de Deus, eu sempre digo que o Espírito Santo ele sopra aonde ele quer, da forma como ele quer, do jeito que ele quer, em quem ele quer e quando ele quer. Então, quando eu tinha 6 anos de idade, eu participei de uma missa de inauguração de uma capela. Essa missa foi celebrada pelo falecido Padre Eugênio Kinseski, que ficou 32 anos na cidade de Paulo Lopes. E na hora de entregar a comunhão, né, o ministro da Eucaristia, o Lauri, ele disse assim: Adãozinho, que meu pai é Adão, né? Na hora que o padre for entregar a comunhão, você vai ali no altar, pega a vela, segura do lado do padre até terminar. Depois você coloca ali de volta e vai pro teu banco, né? E foi assim que eu fiz. E eu já era metidinho também, né? E aí, daquele dia em diante, eu senti o desejo do sacerdócio. Então eu levava para casa as folhinhas da missa, e aí eu ia pro fundo da casa da minha avó brincar de missa, né? Eu enrolava o lençol da avó, botava o pilão que meu avô soqueava o café, digamos assim, e ali eu brincava. Botava uma taça com suco, uma bolacha Maria, e a minha brincadeira era a missa, né? Fazia sermão, tudo. Então foi a minha brincadeira, né? Pois é, e aí isso foi ficando cada vez mais forte, né? Até que surgiu aí a chance aí para o senhor fazer o seminário. Nunca pensou em fazer outra coisa, por exemplo, seguir uma profissão paralela, se não desse certo, sei lá? Que na verdade eu sou do tipo de pessoa que, igual o Gustavo Lima falou, eu não tenho plano B, eu só tenho um plano A. E não tem esse negócio de não dar certo, eu faço dar certo, né? E é claro que ao longo da minha vida eu já fui experimentando outras coisas. Eu trabalhei, né? Já trabalhei em loja, trabalhei de fiscal, né? De frente de caixa em uma grande rede de supermercado no Rio Grande do Sul, né? Como eu falei também, como padre, trabalhei com funerária. Então eu tenho essa facilidade de me embrenhar em qualquer mato, né? Digamos assim. Mas é inexplicável o desejo de estar no altar. É inexplicável o desejo de evangelizar, de falar de Deus, de levar Deus na vida das pessoas. Eu não consigo dizer para vocês em palavras a sensação que é ser padre, né? Se alguém, por exemplo, disser assim: padre, escolhe a música ou o altar, eu largo a música de imediato, né? Porque
como eu falei, é inexplicável esse sentimento de você ser um padre. Olha, que frase forte, não, Rogério? Esse sentimento que ele tem, né? De evangelizar, isso é uma questão muito forte, né? Como a gente aqui na comunicação, né? A gente gosta muito do que faz. E é um sentimento realmente inexplicável, né? Eu acho que quando a gente faz algo com amor, a gente sente essa necessidade. É como se fosse um dom, né? É o que deve acontecer com o padre. Sabe? Realmente é uma vocação. Sim, quando a gente é predestinado por Deus, a gente já nasce cada um com a sua vocação, né? Por que Deus não me fez um cantor de sucesso? Por que Deus não me fez, né, talvez um ator, ou um médico, ou um policial, né? É engraçado, eu sou uma pessoa que sou apaixonado pela polícia militar, por exemplo, né? Na minha família tem vários policiais, mas eu não tenho a vocação, né? Eu não tenho o perfil para ser um policial. Agora, o contrário, ninguém tem o perfil para ser padre, né? Porque padre não é pura e simplesmente celebrar uma missa. Tem muita coisa envolvida por trás, né? O cuidado com a vida das pessoas, você não ter horário para exercer o seu ministério, né? Ontem, por exemplo, nós fizemos a gravação do programa. Cheguei em casa, era 1h30 da manhã, e era 13 e pouco, eu recebi uma ligação para ir a um hospital dar unção dos enfermos para uma pessoa que estava falecendo, né? Então é isso que é ser padre, né? Você acordar, se vestir com aquela armadura de Deus, né? E ir ao encontro das pessoas, né? Por exemplo, a minha vida, ela deu uma reviravolta depois dessa partida precoce do Jesse, né? Que eu não tinha amizade com ele, tinha conhecimento, né? A gente já se encontrou algumas vezes. E o Jesse, ele fez com que muitas pessoas olhassem para o meu ministério, pessoas do mundo inteiro. Em uma semana, eu recebi 3 chamados pelo Instagram de pessoas que mandavam direct, de 3 mulheres de Balneário Camboriú que precisavam desabafar porque elas estavam com um desejo de suicídio, né? Então eu saía daqui de casa para ir atender elas, né? Para ouvir o desabafo, para chorar com elas. É isso que me faz ser padre, né? Então, como eu não tenho um salário, vivo somente da doação, mas o maior salário que eu recebo é isso, é cuidar da vida das pessoas e pelo menos, né, através da palavra de Deus, não de religião, da palavra de Deus, tentar mudar a vida de alguém. Incrível, né? Essa sensação de mudar a vida de alguém é uma sensação que, imagino, não tem preço, né? A gente faz trabalhos aqui na área da inclusão e quando a gente tem esse feedback, imagino que seja essa mesma sensação, né? E partindo também justamente nisso, né, Rogério, essa proximidade, entre aspas, aí do padre com o Jesse acabou dando uma visibilidade fora do normal, né, padre? Como é que foi aí administrar isso? Tá sendo? Trouxe uma divulgação maior? Sim, na verdade eu já estava sendo bastante conhecido através da música, né? Então, em muitos lugares eu estava fazendo shows, então as pessoas já me conheciam, né? O padre, todas as casas de shows e por aí vai. E aí quando aconteceu essa tragédia com o Jesse, eu estive no velório. Engraçado, eu não ia pro velório. E aí eu estava em casa e uma coisa vinha assim no meu coração, uma voz vinha no meu coração dizendo assim: vai lá, uma voz, sabe? Como eu lido muito com o mundo espiritual, eu escutava nitidamente essa voz. E aí eu fui para o velório e a primeira pessoa que eu encontrei foi Felipe, que era um amigo próximo do Jesse, que os dois moraram juntos durante anos, né? E o Felipe me levou até a mãe dele e a mãe dele olhou para mim e disse: padre, eu posso te fazer um pedido? Eu falei: pode. Faz a cerimônia. Aí eu falei: meu Deus, e agora? Né? Eu não tinha levado nada. Se vocês olharem nos vídeos que viralizaram, eu não tinha livro nenhum na mão. Mas aquela voz me fez levar dentro do meu carro a roupa sem ter essa pretensão que é própria para a celebração de funeral, né? E aí eu fiz aquela celebração que viralizou no mundo inteiro, né? Por conta de uma palavra que eu tive a coragem de falar publicamente, que ninguém vê um padre falando, né? Um palavrão, né?
que na verdade não foi um palavrão, foi uma palavra de libertação. E aí muitas pessoas, né, adotaram aquela palavra na sua vida e inúmeros testemunhos começaram a acontecer. Então, as minhas redes sociais explodiram, né? Eu fui para lá com 5 mil e poucos seguidores e já estou chegando a 22 mil, né? E tudo que eu faço aqui na internet tem um engajamento de 20, 30, tem 107 mil pessoas. Então é uma coisa absurda você andar nos lugares, as pessoas te reconhecer. É assustador, digamos assim, mas também de uma responsabilidade muito grande graças ao Jesse. Padre, você falou uma coisa aí que a gente não tem como não parar para pensar, porque é uma entre aspas, vamos chamar assim, uma dicotomia aí, né, que a religião católica traz, e outras também, e algumas trazem o contrário, né? Que é a questão aí, se eu falar em voz, né? Enfim, o que o senhor pensa sobre isso, sobre, por exemplo, vida após morte, espíritos ou coisa parecida? Eu não vou dizer vida após a morte, porque até hoje ninguém voltou para me falar nada, né? E mesmo que se aparecesse, com certeza eu ia dar um berro, né? Mas é interessante, porque assim, ó, a nossa fé, ela nos leva a viver isso, né? A vida eterna, a vida após a morte, né? Ou no céu ou no inferno, não tem outro caminho. E quando a gente tem essa oportunidade de viver esse mundo espiritual, a gente acaba tendo alguma relação com pessoas que já partiram, né? Eu, por exemplo, quando eu trabalhei na funerária, muitas e muitas vezes eu estava sozinho dentro do laboratório preparando o corpo e eu sentia a presença, né? Alguma coisa espiritual, era muito estranho. Só que graças a Deus nunca tive medo. E por exemplo, a do Jesse, que foi essa voz que mandou ir até lá, muitas pessoas depois disseram assim: padre, inclusive eu conversei com uma pessoa que também lida muito com essa questão espiritual. Ela disse assim: padre, o espírito do Jesse não estava lá naquele dia, mas ele te preparou para ir. Aí eu falei: não, vamos acreditar nisso, né? E aí, querendo ou não, no dia 23 de julho, nós celebramos em Balneário Camboriú a missa de 2 meses de falecimento do Jesse. E o Felipe, ele fez a primeira leitura. Foi uma missa belíssima que está nos portais, está no meu Instagram, a transmissão. E o Felipe, ele é um grande advogado. E ele é acostumado a falar publicamente, né, nas suas oratórias e tal. E ele fez a primeira leitura e chegou no momento da leitura que ele embargou a voz e tentava falar alguma coisa e a voz não saía e ele começou a chorar. Aí nesse momento eu me levantei, né, e dei um abraço nele e nós dois ouvimos uma voz dizendo assim: chega, tá? Nós dois ouvimos, só que não tinha ninguém do nosso lado. Então nós compreendemos que naquele momento o Jesse, né, disse para nós, né, chega, agora me deixa descansar e vão viver a vida de vocês, né? E todo mundo nesse momento sentiu uma presença muito estranha no palco. Então esse mundo espiritual é muito, muito delicado de falar e muito interessante ao mesmo tempo. Muito bom, mas a Igreja Católica Brasileira, ela traz algum tipo de restrição para você, né, para tocar nesse assunto ou não? Cada um pode ter a sua opinião? Não, cada um tem a sua opinião, né? Eu falo aquilo que eu vivo, né? Aquilo que eu sinto, aquilo que eu vejo. Né? A gente não cria, né, coisas para atrair as pessoas, né? Mas são experiências, né, de espiritualidade que nós temos, que eu particularmente estou tendo, né? Perfeito. Padre, você falou que tem muito contato aí com o pessoal sertanejo aí. Quem mais o senhor conhece aí? Quem são os artistas aí que estão no casting aí do Boteco do Padre? Eu tenho uma amizade muito grande com a dupla João Lucas e Marcelo, né, que são grandes amigos que me apadrinharam agora na música, né, da dupla Eu Quero Tchu, Eu Quero Tchá, né? E tive o privilégio de passar uma tarde e
participar do show com o Zé Neto e Cristiano, né, aqui em Bombinhas. Criamos uma amizade muito forte, né, principalmente com o Zé Neto, né, o seu José Toscano, digamos assim, o Léo Bandeira, o filho do Almi Sater também, o Gabriel Sater, do Frank Aguiar. Frank Aguiar é um grande amigo dessa turma já consagrada, graças a Deus o próprio Senhor me presenteou com as suas amizades. E pra galera que está nos ouvindo entender um pouco, né, o Boteco do Padre ele vai acontecer todas as terças-feiras, e a gente vai trazer muito desses amigos aí do Padre, inclusive na agenda, ainda a gente não vai divulgar a data ainda, mas vai ter o Wilson e Soraya, e conta um pouco pra gente dessa relação que o senhor tem aí com essa dupla. Então, como qualquer outro vivente apaixonado pela música sertaneja, conhece o Wilson e Soraya. Então eu tenho uma amizade muito grande com o Sinésio Neto e o Bruno Santa Rosa, que são sobrinhos do Wilson e Soraya, são filhos do Ademar, que é irmão do Wilson e Soraya. Então eu tive o privilégio de fazer o casamento do Bruno em São Miguel dos Milagres, lá em Maceió, e nesse dia encontrei, né, conheci então o Wilson e Soraya, e lá nós criamos um amor mútuo entre todos nós, ficamos na mesma pousada, né, passamos 3 dias juntos, e de lá para cá criamos uma relação de uma amizade muito profunda, muito forte, né, e inclusive agora estou para ir visitar eles lá no Paraná. Então essa foi a forma que eu consegui me aproximar, né, dessa dupla consagrada, o Wilson e Soraya. Muito contato aí no meio artístico, né? Mas você pode dizer pra gente, se é que o senhor sabe, provavelmente sim, algum deles aí segue a igreja, não? A maioria não segue, mas são simpatizantes, né? Depois que descobriram, acabaram se tornando simpatizantes. Ontem, por exemplo, para nossa surpresa, nós estávamos lá nos preparando para a gravação e eu fiz uma postagem e uma pessoa curtiu, nada mais, nada menos que compadre Washington, do El Chan, né, que também a gente se conhece. Então, isso é muito bom, né? E eles são simpatizantes da Igreja Brasileira através do conhecimento que tiveram através de mim. É bacana, né? Porque Jesus Cristo foi uma pessoa, né, que esteve na Terra e ele recebia todas as pessoas, tratava todos eles da mesma forma, né? E sim, tinha os mandamentos, né, tal lá. Existe aí a reforma, contra-reforma, que sempre foi baseada em cima de algumas regras impostas que foram sendo evoluídas, vamos dizer assim, né, amadurecidas, atualizadas. E é mais ou menos isso que consegui entender, que a Igreja Católica Brasileira aí traz essa proposta, né? Sim, de uma proposta de liberdade religiosa, né? Das pessoas terem a noção de que não existe somente um caminho, né? O único caminho é Jesus, né? Isso é indiscutível. Porém, há outras formas de seguir ele. É aquilo que eu sempre falo, que se placa de igreja fosse tão importante, ela não ficava do lado de fora, né? E aí eu faço até um desafio que eu já tenho lançado há bastante tempo e até hoje ninguém conseguiu cumprir, né? Eu faço um Pix de R$10.000 para a pessoa que encontrar na Bíblia o nome da igreja que Jesus fundou, né? O nome, né? O nome da instituição. Porque não tem, né? Enquanto os cristãos querem as pessoas longe, Jesus Cristo trazia para perto, né? Todos aqueles que os pseudos cristãos hoje querem bem distantes, né? E padre, onde a Igreja Católica Brasileira hoje ela está presente? Ela só tem no Brasil ou ela também tem em outros países? A Igreja Católica Brasileira hoje ela está presente no mundo inteiro, né? Nós temos em mais de 22 países a missão no exterior, né? No Brasil nós estamos em todos os estados e nós temos igreja nos Estados Unidos, na África, na Holanda, na Bélgica, na Argentina, na Colômbia, em tantos lugares, no México. Então nós temos muitas missões fora do país. Em cima disso que o Rogério perguntou, explica um pouco pra gente como é que é a igreja, assim, a Igreja Católica a romana tem o Papa, né, que é quem rege, né? Como é que funciona na brasileira? A Igreja Católica Brasileira ela é governada por um colegiado de bispos, ou seja, 12 bispos eleitos de 4 em 4 anos no Concílio Nacional, que é a reunião máxima da nossa igreja, que são os bispos do mundo inteiro que vêm para o Brasil
ali eles elegem um novo presidente, né? É como se fosse um patriarca. Então, de 4 em 4 anos, o governo da igreja ele é mudado, né? Com novos bispos, e a administração dela no mundo inteiro passa por isso. Então, 12 bispos acabam governando a igreja no mundo inteiro. Olha, quer dizer, um regime bem democrático, né? Que troca a cada 4 anos. Isso é interessante porque daí você está sujeito a mudanças de pensamento, né? Não fica, né, numa ideia só, né? É claro que a Igreja Católica Brasileira ela precisa crescer muito nessa questão, por exemplo, administrativa, numa questão mais pastoral, digamos assim. Ela deixa muito a desejar. Falta, por exemplo, dentro da instituição, subsídios catequéticos, formação, principalmente formação dos padres. Hoje, claro, nós temos o curso de teologia que a igreja oferece para os jovens que querem ser padres ou para os homens que desejam ser padres, mas ela ainda é um pouco precária nisso, né? Mas como está vindo uma leva de padres novos, bispos novos, nós estamos vendo agora um novo norte, né, para a Igreja Católica Brasileira no mundo inteiro. E onde que é a sede principal, né, da Igreja Brasileira? Nós temos a sede administrativa em Brasília, na Asa Sul, e a Casa-Mãe, né, como se fosse a nossa catedral central, fica na Penha, no Rio de Janeiro, onde está sepultado o fundador da Igreja Católica Brasileira. E a igreja tem algum tipo de característica arquitetônica, né? A gente vê as igrejas, você bate logo de cara, você já sabe que aquilo lá é uma igreja, né? A Católica Brasileira é muito semelhante? Tem alguma característica que as pessoas podem olhar e falar, essa aqui é uma igreja brasileira? Os templos religiosos, basicamente, se a gente colocar na questão arquitetônica, são iguais, né? O que muda é somente a placa, né? Que ali está dizendo que é a Igreja Católica Brasileira. Mas nós temos igrejas de todos os tipos, né? Temos capelinhas pequenas, oratórios, né? Tem padres que celebram em centros comunitários, capelas públicas. Tem outros que já têm igrejas bem construídas, como aqui em Itapema nós vamos construir uma igreja que vai ser um grande marco, né? na história de toda a igreja no mundo, né? Talvez seria a maior igreja, digamos assim, em questão de patrimônio, né? Onde vai comportar não só a casa do padre, mas todos os trabalhos sociais que nós fazemos até então, hoje, em alguns bairros aqui de Itapema. Mas o que muda realmente é só a placa. A questão arquitetônica não difere muito, não. Porque eu sempre digo que tem que deixar muito bem claro para não causar nenhuma confusão de fé, né? Porque, por exemplo, o título padre, todo mundo vai se assemelhar à Igreja Católica Romana, porém o título padre é algo bíblico, né? Por exemplo, na Bíblia não tem mais títulos do que diácono, padre e bispo. A Igreja Romana já tem outros títulos, monsenhor, cardeal, papa, né? E então é muito bom deixar muito bem claro, né, sobre essa diferença das instituições religiosas, né? Perfeito, né? É super importante para que as pessoas realmente saibam o que é. E aí, padre, quando o senhor falava justamente sobre isso, né, me veio aqui à cabeça toda a influência que a religiosidade traz, né, a religião traz dentro de uma cultura, dentro de um país. Até que ponto o senhor acha que isso é bom e talvez alguns pontos não tão bons assim nessa questão? O problema, vou dizer, da religiosidade, mas dos religiosos é impor na vida das pessoas, né? Fazer uma religiosidade de imposição, sendo que Jesus Cristo é uma proposição, se propõe Jesus, né? Ele próprio, ele não invade o coração da pessoa, ele bate na porta, né? Ele espera a pessoa abrir para que ele possa entrar. E o problema das religiões é justamente isso, espancar o coração das pessoas para poder enfiar de goela abaixo a sua igreja, né? A sua placa, a sua denominação. Isso não pode acontecer, né? Então, o impacto da religiosidade no país, ela tem que ser de proposição, né? E não de imposição. E aí, em cima disso, claro que as realidades são diferentes, né? Cada país tem a sua realidade, né? Inclusive outras religiões e tal. Até
que ponto o senhor acha que algumas religiões que dominam certos países perdem adeptos para outras, né? A gente vê isso em alguns... a gente vê esse movimento, né? Então, o que você acha que acontece? É que assim, ó, uma vez perguntaram para um bispo, dizendo assim, como é que o senhor vê as questões dos fiéis saindo da igreja? E ele respondeu, que fiéis? Essas pessoas que saíram são infiéis, porque aquele que é fiel se mantém. Só que daí elas vão, qual é hoje a necessidade das pessoas? E infelizmente hoje as religiões fazem isso, é oferecer para as pessoas entretenimento, oferecer para as pessoas milagres fáceis para problemas difíceis, né? Porque é muito fácil você chamar um adepto para a sua igreja oferecendo para ele coisas. Deus vai te dar um carro 0 km se você entregar o seu Fusca no altar, né? Deus vai te honrar com muitas bênçãos, com muita prosperidade se você sacrificar o seu salário do mês dentro da igreja. Não, primeiro, o maior preço para a nossa salvação já foi pago na cruz, o próprio Cristo. Então, infelizmente, os líderes religiosos acabam trazendo para si pessoas que hoje estão meio perdidas e vulneráveis a isso. Então, nós não podemos ser assim, né? O próprio Cristo falou, aquele que quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ele não mandou sacrificar nada, ele não mandou fazer nenhuma promessa ou pagar promessa, né? E esse é o mal das religiões hoje, que é oferecer para as pessoas entretenimento, oferecer para as pessoas curas fáceis. É igual eu falei numa entrevista agora esses dias. Eu não vi nenhum pastor ou padre que se diz fazer milagres em seus templos dentro dos hospitais nesse tempo de pandemia, realizando os pseudos milagres. Mas por quê? Porque lá não tem dízimo, né? Lá não tem oferta. Então por que esses milagreiros, pastores e padres não foram nos hospitais, né? Então é de se questionar, né? Então as pessoas hoje procuram realmente isso, como eu falei, soluções fáceis para os seus problemas difíceis. E aí, a parte disso, o senhor vê também algumas restrições que algumas religiões têm, ou na própria, por exemplo, na missa, você não tem uma conversa com as pessoas, você pode se interar depois, mas durante a missa você não interage com as pessoas. Algumas pessoas se incomodam com isso e falam, eu vou procurar uma religião que não tenha isso, que tenha menos rituais ou coisas parecidas. O senhor vê isso também como alguma coisa que incomoda, que afasta as pessoas ou não? Porque assim, as pessoas precisam entender que igreja e a palavra de Deus, elas não podem ser feitas barganhas e muito menos ser procuradas por um comodismo espiritual, como eu próprio disse há pouco tempo, né? A única coisa que Jesus disse, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Tem muita gente que quer mudar de vida, mas não querem mudar. Eu quero largar, por exemplo, o vício da infidelidade, eu não quero mais ser infiel à minha esposa, mas está lá no site pornográfico, está lá procurando alguma coisa fora, né? Então acontece isso, as pessoas não querem mudar de dentro para fora. O encontro com Cristo é mudança de vida. A gente vê muito essas baboseiras, por exemplo, no tempo de quaresma, vou ficar 40 dias sem fumar. Aí depois que passa a quaresma, a pessoa volta àquele vício de novo. De que adianta? Não mudou nada, né? Então as pessoas, muitas, claro, não estou generalizando, procuram as igrejas para suas conveniências, né? Se lá ela encontrar uma missa, uma banda, um culto com uma banda maravilhosa e tal, ela só vai sentar no banco, ouvir aquela palavra, vai para casa e nada vai mudar. Ela precisa se comprometer com o Evangelho, ela precisa se comprometer com Cristo, e isso causa mudança de vida. E assim, eu quero trazer essa conversa para uma questão, não é exatamente nesse tema, mas que também me vem aqui à cabeça, porque não tem como a gente não parar para pensar, né? A gente tem uma igreja romana que é um país, né? Literalmente ele é um país, enfim, e acaba agindo como tal. Até que ponto o senhor acha que isso é bom e qual a importância disso, né?
no aspecto assim, o que o Papa pode contribuir para o mundo melhor, ou não, ele deveria ficar só na dele como religioso? Não, o Papa, ele nada mais é do que uma autoridade suprema de uma instituição e um chefe de Estado. Como qualquer chefe de Estado, ele tem o dever, né, de ser pacificador e pacifista ao mesmo tempo. As palavras do Papa têm um poder absurdo na humanidade, né? A gente vê, por exemplo, as posturas que o falecido Papa João Paulo II teve, né, com o fim das guerras, com o diálogo entre outras vertentes religiosas e por aí vai. Então tem um poder muito grande. Eu digo assim, hoje eu sou padre da Igreja Católica Brasileira, mas eu sou uma pessoa extremamente grata à Igreja Católica Romana, porque a Igreja Católica Romana, como instituição, ela fez uma promoção de um progresso mundial na vida das pessoas, a entrega dos sacramentos, os princípios básicos da fé. E se a gente observar, a primeira, entre aspas, instituição a ser fundada realmente foi a Igreja Romana. Ela começou com o rei Constantino. E todas as religiões que nós temos hoje no mundo inteiro vieram da Igreja Romana. Então ela tem um peso muito grande na história da humanidade, né? Cidades foram colonizadas pelos padres romanos, foram fundados por padres romanos, né? Então o poder dela sobre o mundo é indiscutível. Mas é claro que a história, né, vai agregando novos rumos, né? E é claro que ela não vai ficando oculta, né? Mas ela vai se mantendo na história da vida de todas as religiões já constituídas, inclusive a Igreja brasileira. O senhor acha que a igreja deve, então, continuar tendo um poder, inclusive, político? Ou o senhor acha que a igreja, de modo geral, né? Eu falei igreja aqui, mas serve para qualquer outra religião. Ela deve ter a sua influência política ou não? Deve ficar mais pro espiritual, sei lá? Não, tem. O espírito e o corpo não andam separados, né? Então, a igreja, sim, ela tem que ser trabalhada na questão política, mas não na politicagem, né? Por exemplo, o padre, ele foi constituído e ordenado para ser o salvador das almas e não salvador de ONGs, né? Porque infelizmente hoje os altares têm se tornado palanques políticos e defendendo políticos e tal. Não, o padre não tem que ser isso. O padre ele tem que falar das coisas do céu, mas não esquecendo das coisas da terra, né? Políticas públicas de qualidade, diálogo com todas as vertentes políticas, né? E não dando chance, digamos assim, para as coisas contrárias à nossa fé. Então, a igreja, como instituição, ela tem essa, como eu posso dizer, essa obrigação de também ser política, né? Como é que isso é tratado aí na igreja brasileira? Existe uma orientação, principalmente no período que a gente está vivendo aqui, né? Sobre isso, enfim, como que é? Até então não chegou para mim, né, de forma oficial, por parte da igreja, alguma orientação nesse campo político, né? Mas, por exemplo, nós temos um padre aqui na nossa diocese, que é o padre Edivaldo, que é o nosso administrador diocesano. E ele tomou uma postura política muito radical e pública, né? Um padre armamentista, né? Defensor assíduo de Jair Bolsonaro. Então, todas as coisas nas redes sociais dele é voltado para isso, né? E é um grande sacerdote. Só que a igreja ainda não se opôs a isso, ela não... Mas eu, Fabrício, sempre digo, né? A gente tem que ser político e não politiqueiro. Né, nós temos que instruir as pessoas pelo caminho correto à base da nossa fé, né? Eu não quero, por exemplo, orientar as pessoas a votar em candidatos que estejam a favor do aborto, a favor de legalização das drogas, da destruição da família, das ideologias de gênero que são contrárias à nossa fé. Isso é uma questão de ética, né? Tanto religiosa quanto bíblica, mas não influenciando a um partido, não influenciando a um político específico, mas influenciando na questão de fé. A gente estava até conversando essa semana e o senhor até tem comentado sobre a questão, né, que muitos padres que acabam querendo julgar e tal, mas não é a função dele, né? A função dele no caso, é orientar, né, mostrar que existem outros caminhos. Até o senhor falou um pouquinho sobre a questão da confissão, que é diferente um pouco
na igreja brasileira? Para nós, por exemplo, a confissão existe, mas ela não é instigada na vida dos fiéis, né? Porque eu sempre falo, Deus é o único que pode nos perdoar. Então converse diretamente com Deus, experimente o amor de Deus. E na missa eu já dou a absolvição dos pecados, porque hoje em dia as pessoas não sabem mais se confessar. Ela encontra o padre para falar dos problemas da vida, ou problemas dos outros, ou buscar alguma orientação, né? Pecado ninguém mais sabe o que é, né? Então a missa já serve para isso, para essa limpeza da alma dos pecados, e ali mesmo a pessoa recebe a absolvição de todos os pecados. Mas existe o ato de confissão? A pessoa pode procurar o padre para... tá. Sim. Se a pessoa quiser, padre, preciso me confessar, já aconteceu isso. A pessoa vem, conversa comigo, de forma extremamente particular e sigilosa, e ali a pessoa faz confissão. O princípio é o mesmo seguido ali pela romana, né? Não tem... Sim, porque são sacramentos, né? Os sacramentos são entregues pelo próprio Cristo, são bíblicos. Mas a formatação da missa é totalmente igual à católica romana? Mesma coisa? Não. A nossa missa, claro, o segmento dela, os ritos, podemos dizer que se assemelha, porém a nossa liturgia celebrada é completamente diferente, né? Nós celebramos o rito antigo, né? Aquele rito, por exemplo, que muitas pessoas iam lá antigamente, que era em latim, foi transportado para o português, foi transformado para o português, melhor dizendo, celebrado, mantido. A Igreja Romana jogou esses ritos fora com o Concílio Vaticano II, né, que foi a renovação de toda a liturgia da Igreja. E a Igreja Católica Brasileira manteve os ritos jogados fora por Roma. Então existe até uma parte que é em latim, em todas as missas, é isso? Não, a missa é em latim, porém em português, né? Aquela missa celebrada em latim. Por exemplo, nós rezamos pela pátria, né? Nós rezamos pelos governantes e pelo clero, né? Então, é uma igreja nacionalista, porque antigamente a igreja romana celebrava assim, né? Rezava pela pátria, rezava pelos governantes, e hoje nós mantivemos essa tradição antiga. Perfeito. Alguma curiosidade, padre, que diferencia muito? Alguma coisa que o senhor acha que o público que não conhece ficaria curioso para saber? Eu acho que a maior curiosidade é justamente isso, né? Dos seus padres serem casados, né? Alguns padres e bispos serem casados. E se a gente fizer uma pesquisa hoje, sair na rua, pesquisar e perguntar para as pessoas assim, você é a favor que o padre case? Eu acho que 99% das pessoas vão dizer sim, o padre ele tem que ter um casamento. Até um amigo meu brincava assim, não, o padre realmente ele tem que casar, porque ele fala do céu, mas também tem que falar do inferno na prática, né? Né, esse casamento tem que vivenciar, né? Se esse casamento fosse bom, não precisava de testemunha, né? Essa é uma das curiosidades. Daí se tu perguntar para as pessoas, o padre ele tem que casar, elas vão dizer que sim. Mas se a pessoa vê um cara de batina ou de colarinho numa praça ou na rua ou no shopping de mão dada ou beijando uma mulher, as pessoas vão se escandalizar, porque é questão cultural, né? As pessoas já estão acostumadas com o padre solteiro, mas elas querem que o padre case. Mas se vê o padre com a mulher, elas se assustam, né? É muito estranho. E nesse ponto aí, a igreja tem alguma restrição? Qualquer tipo de casal pode se casar na igreja? Precisa estar batizado, crismado? Conta um pouco pra gente. A pessoa que quer casar, por exemplo, receber o sacramento do matrimônio na Igreja Católica Brasileira, ela tem toda a liberdade, segue as orientações da diocese e casa. Padre, eu sou divorciado, estou no meu segundo casamento. Vai receber o sacramento da mesma forma, né? Na Igreja Romana, para a pessoa casar de novo, ela tem que passar por um processo de nulidade matrimonial, para que durante algum tempo a igreja vai investigar a vida dessa pessoa para um bispo decretar no papel dizendo casamento nulo. Mas quando a pessoa quebra o sacramento ou quebra o juramento, automaticamente quebra, né, essas promessas. Então não existe mais sacramento. E para nós é assim, né? A pessoa quer casar de novo, pode casar. A pessoa quer casar na igreja pela primeira vez, pode casar. A gente orienta, né? Você não tem a primeira comunhão, não tem a crisma, vamos fazer.
né? E aí a pessoa vai e faz, depois casa, né? O que se aparenta é que a igreja brasileira ela é mais maleável, pelo que a gente percebe, não é isso? Ela não oferece facilidade, né? Eu sempre digo para todas as pessoas que procuram o sacramento que isso não é uma facilidade, sim uma responsabilidade que você está assumindo na sua vida para viver este sacramento. Eu não saio da minha casa para fazer um teatro, né? Para ir numa praia fazer o casamento de alguém, ou num campo, sei lá onde for, para simplesmente a pessoa ter uma foto bonitinha para botar na estante. Não, eu não faço teatro. Se a pessoa não está disposta a viver este sacramento, eu nem saio de casa. Eu deixo isso muito bem claro. Às vezes eu sou até um pouco rude quando eu falo com as pessoas, mas para que elas possam entender. Padre, hoje o senhor celebra as missas em Itapema, né? Isso. Como nós não temos ainda o templo construído, estamos aí na luta, na campanha para poder angariar fundos e principalmente conquistar um terreno. Hoje, atualmente, a gente celebra no espaço gentilmente. Isso já quero agradecer de maneira muito especial a toda a administração do Shopping Andorinha, que abriu as suas portas para receber essa missão. E todo domingo, né, 9h30 da manhã, estamos lá no Shopping Andorinha celebrando a Santa Missa. E o senhor pode passar para a gente aí as redes sociais aí para as pessoas que estão ouvindo, para poder acompanhar um pouco mais do trabalho, as frases. O padre tem bastante frases assim, engraçadas assim, tá? Depois poder falar algumas para a gente também, mas fala quais são as redes sociais aí do senhor. Uma das frases mais célebres é: tudo na vida passa, nem que seja por cima de você, mas passa. As minhas redes sociais, né, a pessoa pode me encontrar no Instagram, PE Fabrício Bernardo, PE, né, que é a abreviatura de padre, PE Fabrício Bernardo, e lá no Facebook, Padre Fabrício Bernardo. Por enquanto não tenho nenhuma passagem na polícia e tá tudo certo lá, ninguém vai encontrar nada. A igreja tem, padre? A igreja católica brasileira tem as redes? Como é que é a comunicação da igreja? Nós temos a comunicação direto da nossa diocese de Joinville e Cabe. E se botar lá no Instagram, Facebook ou no Google, Igreja Católica Apostólica Brasileira, vai aparecer todas as redes sociais da nossa igreja. E, padre, antes da gente finalizar, conta pra gente um pouco quem é você? Porque você talvez aí uma pessoa muito extrovertida, uma pessoa... Fala um pouco da sua personalidade aí, que a gente não abordou isso aí. Pois às vezes é muito difícil falar de si próprio, né? Mas eu sou um jovem sonhador, né? Eu sou um jovem que gosto de estar na presença de todo mundo e ao mesmo tempo gosto de estar sozinho para renovar as minhas forças. Eu sou alguém que sofre, eu sou uma pessoa que tem meus limites, os meus pecados, mas que sonha em fazer a diferença na vida de alguém. Eu sou um padre pateta, palhaço, brincalhão, como diz o ditado, porra louca, mas completamente apaixonado por Deus e apaixonado pelas coisas de Deus na vida das pessoas. Este sou eu. Enquanto o padre falava aí, me veio uma pergunta que até já passamos do tempo mas eu acho que a gente tinha que fazer essa pergunta. Se o padre não quiser responder, tá tranquilo, tá, padre? Mas quando você falou ali, né, sobre os padres casarem e tal, o senhor acha que se por um acaso isso mudar, a igreja romana mudar isso, permitir os padres casarem, você acha que vai diminuir a chance de acontecerem os abusos? Olha, na verdade eu sempre falo que os abusos eles acontecem não somente dentro da igreja, mas em todos os lugares, né? Escolas, casas, em hospitais, em tudo quanto é lugar. Só que dentro da igreja ele é muito mais forte porque todo mundo sabe da conduta religiosa, né, das imposições que existem na vida dos padres, por isso que ela é mais pesada, né? Se um pastor abusar sexualmente de uma criança ou um padre, na mídia é óbvio que o padre vai ter muito mais repercussão. Aquilo que hoje eu falo, eu, Fabrício, com 11 anos eu fui abusado sexualmente por um padre. Eu sei na pele o que é a pedofilia, né? Eu sofri. Fui me libertar disso com 19 anos. E só que não vai diminuir, porque ela não é uma questão religiosa, ela é uma questão de caráter,
né? Porque o vagabundo sabe que pedofilia é crime. O padre sabe que pedofilia dá cadeia e também traumatiza a vida de uma criança, tira a vida de uma criança. Mas o pilantra vai lá e faz. Então, não é uma questão religiosa, é uma questão de caráter. Aí eu sou muito ferrenho nisso. A pessoa que comete isso merece uma castração química bem dada, uma paulada bem dada e uma prisão perpétua. Só isso. Perfeito, acho que antes da gente finalizar, né, Rogério, pedir pro padre deixar aquela mensagem bacana para todo mundo refletir aí, ou não, né? Eu sempre falo que aquilo que eu comentei ontem, e foi muito especial, a gente precisa aprender a valorizar o tempo e esperar o tempo certo para fazer as coisas na nossa vida. Às vezes a gente está muito afobado, às vezes a gente quer tudo para ontem, esquece que em todos os momentos da nossa vida existe um tempo para cada coisa, né? A gente insiste em passar por cima das etapas, passar por cima das estações e querer colher o fruto antes que ele nasça. Não, a gente tem que aproveitar o tempo da nossa vida, a gente tem que aproveitar o tempo que nos resta, amando, perdoando, construindo a nossa história. O Jesse me ensinou isso. Ele tinha um desejo de chegar no Alasca, mas a gente pode criar tantas coisas, tantos objetivos, mas a gente não sabe se vai chegar. Então, até lá, deixa a sua marca, construa a sua história e no dia que a gente partir, Deus vai olhar para mim, para você e vai perguntar: o que é que você trouxe na bagagem? Ele não quer saber se você é católico, evangélico, espírita. Ele está pouco se lixando pro teu currículo. Ele só quer saber o que você fez aqui na Terra com os dons que Ele te deu. Então, aproveite esse tempo, ame, perdoe, abrace, que Ele está perto um do outro enquanto há tempo. Uma mensagem super bacana, acho que serve para todo mundo refletir. Show de bola, né? Teco, obrigado aí por mais uma vez participar do nosso podcast. Padre, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Mas a gente queria realmente trazer um pouco à tona a questão para o pessoal conhecer um pouquinho mais sobre a Igreja Católica Apostólica Brasileira, né? Então foi isso que a gente projetou para hoje. Que bom, fico muito feliz, espero ter contribuído, né, com vários esclarecimentos acerca da instituição, da igreja, e eu espero que as pessoas, né, tenham gostado, né, dessa nova evangelização, porém antiga, mas pouco divulgada, mas se depender de mim, ela vai ser conhecida no mundo inteiro. Eu quero agradecer ao padre, aprendi muito hoje com o senhor, foi uma entrevista muito esclarecedora, né? Acho que vai matar aí a curiosidade de muita gente que nunca ouviu falar na Igreja Católica Brasileira, e agora a gente ficou aqui com esse material muito instrutivo, né, padre? Isso é importante para que as pessoas, enfim, não só conheçam, mas reflitam sobre outras formas de pensar que não aqui as pessoas já estão acostumadas. Ah, com certeza, hein? E padre, tem uma frase do senhor que ficou muito famosa em uma live de música na época da pandemia. Isso aí ficou muito marcado na minha vida porque saiu espontaneamente no início da pandemia, quando todas as bandas aqui no Sul fizeram lives e todas elas foram divulgando uma com as outras, né? E começaram as lives com as bandas grandes, né? Já de renomes e tal. E todas elas foram fazendo e deixando as mais pequenas de lado, né? Não foram tão solidários com as bandas pequenas. E aí eu falei durante uma live, e eu estava nesse grupo que se chamava Lives do Sul, e ao vivo eu disse: nunca subestime aqueles que estão subindo com você, porque você pode encontrar eles quando você estiver descendo. Então, essa frase ficou muito marcada na minha vida, porque ela saiu de forma espontânea, né? Pra gente não subestimar ninguém. Aquele Zé Mané que está começando, ele pode se tornar um grande Zé Mané, e aí ele pode passar de mim, né? Então, temos que tomar muito cuidado para não subestimar o dom, a vida de ninguém. É o que acontece hoje na minha vida. Quantas vezes eu tive portas fechadas e ninguém acreditava, né, no projeto Boteco do Padre. Hoje, graças a Deus, eu venci, eu cresci esperando o tempo certo, da forma certa,
né, no jeito certo, e ver aquelas pessoas que um dia fecharam as portas para mim, me convidando para entrarem na casa deles. Então isso é o que eu falei, não subestime quem está querendo subir, porque você pode encontrar essa pessoa quando você estiver descendo. E é com essa frase maravilhosa que a gente finaliza o nosso Papo Aberto de hoje, aqui no Galera Mix. O pessoal pode aí seguir a gente nas redes sociais aí, né? No Facebook, no Instagram, é só procurar lá Galera Mix. Pode comentar aqui embaixo, se inscrever no nosso canal, né? Deixar perguntas aí para o padre, né? Para a gente trazer ele em uma nova oportunidade, né? Aqui no nosso programa. E também gostaria de convidar a todos para acompanhar aí o programa Boteco do Padre, uma proposta bem bacana, bem humorada, um programa de entrevista que vai receber vários artistas com muita música, um programa realmente bem irreverente, bem bacana. E vai ficar aqui na descrição do vídeo as redes sociais do padre, para o pessoal poder seguir ele, conhecer um pouco mais sobre ele, né, poder interagir e tal, e também saber as informações aí do programa Boteco do Padre. E obrigado mais uma vez aí. Eu que agradeço, eu quero aproveitar o ensejo, te agradecer publicamente, né, por acreditar nesta anta que vos fala, para fazer esse programa para todas as pessoas, de você estar me incentivando também, né, me ensinando na parte da comunicação, porque eu preciso aprender muito ainda, né, nunca fiz isso, e eu só quero te agradecer, né, por estar junto comigo nesse projeto sonhado por Deus para as pessoas, com certeza. Valeu, Teco, obrigado também. Obrigado, Rogério, obrigado, Padre. Foi uma satisfação enorme estar com vocês. Estaremos aí em breve com novas entrevistas aqui, participando mais uma vez aqui do nosso Papo Aberto. Até uma próxima. Valeu, galera. Um abraço. Um abraço.